Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez para a nossa aula de ciências. Nós vamos continuar estudando sobre as plantas. Nós vamos lá no nosso livro, nas páginas 65 e 66, né? Então, o que é o surgimento de uma nova planta? Como que faz para ter uma planta nova, né? Então, vamos lá, vamos lendo e vamos entendendo. Uma nova planta pode se desenvolver de uma semente, ou de um pedaço de caule, ou de outras partes da planta. Então, nós sabemos que quando nós plantamos uma sementinha, né, algumas plantas nascem através de semente. Então, vai surgir daquela sementinha que a gente planta na terra, uma nova planta. Mas também pode ser através de um pedaço do caule ou de outras partes da planta, como uma folha, por exemplo, pode dar origem a uma nova planta. Nós vamos estudar primeiro a reprodução através das sementes. O que é uma reprodução? Como que faz para surgir uma nova planta, mas através das sementes? Você viu que a maioria das plantas produz flores que podem dar origem a frutos com sementes. Viu também que as sementes podem dar origem a novas plantas. Então, quando nós pegamos uma fruta, por exemplo, a laranja, o que ela tem dentro? Sementes. O limão, o mamão, a manga, o abacate, né? E essas sementes podem dar origem a uma nova planta. Mas nós vamos ver agora a flor. Observe a figura de uma flor representada em corte. Então, eles cortaram esta flor ao meio para a gente poder visualizar melhor, ou seja, para nós vermos melhor. Nós vemos que aqui tem as pétalas amarelas. Aqui bem no meio da flor tem a parte feminina, que é esse tipo desse tubinho aqui. E ao lado, aqui olha, esses caninhos aqui, esses tubinhos, são a parte masculina da flor. Na parte masculina fica os grãos de pólen, né? Que eles podem ser levados através do vento ou através de animais como beija-flor, borboleta, abelha. Por exemplo, uma borboleta pousa aqui. As patinhas dela ficam cheias de pólen. Aí ela sai voando, vai numa outra flor igual a essa. E aquele pólen cai aqui dentro da parte feminina. Cai aqui. E aqui vai surgir o quê? Uma sementinha. Então, vamos ler. Olha, as pétalas geralmente são as partes coloridas da flor. As pétalas podem atrair animais como as abelhas, os beija-flores e morcegos, que transportam o pólen de uma flor a outra, ajudando as plantas a se reproduzir. Então, nós vemos que esses animaizinhos, abelhas, beija-flor, morcego, borboleta, são muito importantes para as flores, porque são esses animaizinhos que levam o pólen de uma flor até a outra. Olha aqui. A parte masculina da flor produz grãos de pólen, que é esta aqui nessa pontinha. Para formar a semente, é preciso que os grãos de pólen cheguem até a parte feminina da flor. Então, o pólen sozinho não faz nada, mas quando ele é levado por um animalzinho que pousou aqui na flor e derruba o pólen aqui dentro, aqui vai formar uma nova sementinha. E esta sementinha pode
quando a flor morre, ela cair no solo ou ela ser levada pelo vento e dar origem a uma nova flor. Olha que legal que é a natureza. Olha aqui, como as sementes se espalham. Então, formou a sementinha. E aí, como vai se espalhar? Aqui, nesse caso, essa flor, ela não dá um fruto, né? Mas a sementinha dela cai no chão e dá origem a uma nova planta da mesma espécie. Agora, e os frutos? Quando os frutos estão maduros, as sementes em seu interior, ou seja, dentro da fruta, estão prontas para dar origem a uma nova planta. Veja 2 exemplos de como as sementes podem se espalhar. Então, aqui são sementes. Na A e na foto B nós não temos semente, nós temos um animal. Mas vamos ler. Algumas sementes podem se desenvolver perto da planta de origem, ou seja, perto daquela a qual a sementinha caiu. Outras podem ser levadas pela água, que é a água da chuva, no caso, ou pelo vento, como as sementes de asclépia, que é a foto A. Então, essas sementes aqui, elas podem ser levadas pela água da chuva, pelo vento, né? São sementes maiores. Ou ainda podem ser carregadas por animais, como no caso da cutia, que é a foto B, que come os frutos e espalha as sementes não digeridas por meio de suas fezes. Então, a cutia come o fruto e dentro do fruto tem a semente. Aquela sementinha passa por todo o corpo da cutia e ela não é quebrada muitas vezes. Aí, quando a cutia faz o cocô na terra, ela solta a semente. E aquela semente pode vir a nascer uma outra planta da mesma espécie. E agora, como que pode também algumas plantas se reproduzirem sem sementes? Vocês já estão observando pela imagem aí do livro, né? Vocês sabem como se chama essa flor aqui? É a violeta, né? É violeta africana. Então, como que se faz? Tira uma folhinha da violeta, coloca-se no copo d'água e depois de alguns dias, depois de um tempo, o que está surgindo aí? As raízes. Aí nós pegamos esta folha com raízes e plantamos em um vasinho com terra. E aí vai nascer uma outra violeta. Então, vamos ler. Você já viu alguém plantar uma folha e dela nascer uma nova planta? Experimente fazer brotar. O que é brotar? Desenvolver-se, nascer. Uma folha de violeta africana em um copo com água. Observe que depois de certo tempo surgem raízes e uma nova planta começa a crescer. Observe as imagens que nós já vimos. Então, as folhas da violeta africana podem brotar e dar origem a novas plantas. Há também outras plantas que podem se reproduzir de pedaços do caule ou da raiz. Veja alguns exemplos. Então, nós temos o quê? A cana de açúcar, né? Aquela cana que a gente faz garapa, ou também que é usada para fazer o combustível, o etanol que nós colocamos no carro, ou mesmo o açúcar que a gente põe no nosso suco, nos nossos doces. Então, esta cana, que é chamada de cana de açúcar, pode se reproduzir de pedaços do próprio caule. Então, eles cortam, plantam e aí vai nascer um novo pé de cana. Ou então, novas plantas de batata doce são obtidas de pedaços de raízes. Planta-se um pedaço da batata doce e aí vai nascer um novo pé de batata doce. Legal, né? Agora vamos para a nossa atividade. Observe na ilustração
duas formas de reprodução das plantas e identifique cada uma delas nas linhas abaixo. Então, o que nós temos? Um menininho plantando o quê? Sementes. E uma menininha fazendo o quê? Plantando uma folha. Então, qual é o tipo, né? Então, nós vamos por aí as duas formas de reprodução. Uma é reprodução com sementes e a outra é reprodução sem sementes.